Quero saudar os irmãos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Hoje é quinta-feira, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos habituais das quintas-feiras. Estamos quase a terminar o livro de Filipenses e introduzirmos o Colossenses. Então, o nosso tema são saudações finais e introdução do livro de Colossenses. Ambas as cartas são de Paulo. Então vamos dar continuidade e nós aprendemos muito com essas cartas porque são cartas doutrinárias. Como sabemos que os evangelhos falam da bibliografia de Cristo, são livros bibliográficos, enquanto as cartas são livros doutrinários. Aquilo que nós queremos saber acerca da igreja, encontramos bem detalhado nas cartas paulinas, né, e de outros também escritores, e acerca de Jesus nós encontramos nos evangelhos. Portanto, esses 4 evangelhos são também livros bibliográficos e é muito fundamental sabermos isso. Há muita gente que diz, olha, eu não compreendo a doutrina, como é que eu vou entender a doutrina? Os apóstolos, fundamento, tanto como Paulo em particular, ele espelhou muita coisa da doutrina nessas cartas. Afinal, essas cartas estão a falar de assuntos que aconteceram lá. Qualquer pastor, ainda que seja leigo, pode usar-se dessas cartas para verificar o que pode fazer no seu rebanho, portanto, imitando ao pé da letra aquilo que os apóstolos fizeram no passado. Existe também nessas cartas assuntos cerimoniais relacionados com a cultura judaica. Aí, nós quando lemos as cartas, podemos compreender o que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, porque está mesmo, às vezes, bem explícito aqui nestas cartas. Vamos agora ao livro de Filipenses, os últimos versículos, saudações finais. Diz aqui Paulo: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Algumas Bíblias dizem que na casa de César. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Portanto, antes de aqui vermos na introdução aos Colossenses, nós notamos aqui que Paulo está a falar saudações finais. Mas nestas saudações deixa também a doutrina bem esclarecida, que é a doutrina de saudação. Fala de todos os santos em Cristo. Aí está a falar do corpo místico de Cristo. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Corpo místico de Cristo. Saúda todos os santos em Cristo. Quando se fala de santos em Cristo, está a falar do corpo místico, portanto, universal, não limita só ao corpo local. Mas aqui está esta palavra, no mesmo versículo 2, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Agora, particularmente, dentro dessa saudação, tem um grupo de crentes que estão comigo. Esses crentes estão com Paulo. É um grupo identificado. Então, nós quando falamos de corpo místico de Cristo, estamos a falar de um grupo difícil de identificar. Então, são todos os que creem justamente, verdadeiramente em Cristo, que estão espalhados no mundo inteiro. Mas aqueles que estão comigo, ele estava a referir o grupo de cooperadores. Grupo de cooperadores. É muito difícil um servo de Deus, ainda que seja muito forte ou superdotado, fazer a obra de Deus sozinho. Precisa de cooperadores. Então, quando falamos aqui de cooperadores, falamos daquelas pessoas que ajudam ao servo, seja um pioneiro chamado por Deus, que tem chamada específica,
a exercer a obra de Deus. Também esses mandaram saudações. Agora o 22 diz: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Volta a mencionar os santos do corpo místico de Cristo, quando diz todos os santos, mas agora especifica também o grupo que está na casa de César. Nós sabemos que naquele tempo as homílias eram práticas, né? Os cultos, as células funcionavam em casa de certos crentes que abriam suas casas para servir-se de células ou igrejas. Então, nesta ordem de ideia, mesmo hoje, no nosso tempo, às vezes grupos de crentes que reúnem em casa de alguém torna-se uma igreja a curto ou longo prazo. Diz a palavra de Deus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Jesus diz, eu estarei no meio deles. Não é? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então, realmente, a partir de 2 ou 3 podem reunir dentro de uma casa. Este corpo pode crescer. Então, estava aqui a mencionar especialmente os que estão no palácio de César. Portanto, havia alguns crentes dentre os que pertenciam à corte, não é, de César. Haviam alguns que se converteram. Temos uma noção tradicional. Quer dizer, há muita gente até que pensa assim, há muita gente leiga que pensa assim, que na verdade o cristianismo é para miseráveis. As pessoas que vão a Cristo são miseráveis e não podem ser pessoas com ciência, não podem ser pessoas tanto com riquezas, são pessoas miseráveis que devem ir a Cristo. Porque Cristo é para os pobres. Esta é uma dedução totalmente errada. Então, porque haviam, não só aqui, nós quando lemos o livro de Lucas, nós constatamos também que havia algumas pessoas, não é, da elite que se convertiam a Cristo. Nós acreditamos, eu em particular acredito que há pessoas de toda, de qualquer tipo de civilização pode se converter a Cristo, qualquer tipo de pessoa pode se converter a Cristo, independentemente da sua posição social. Na verdade, todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus podem se converter a Cristo. Aqui nós lemos aqui, por exemplo, este Lucas 8, versículo 3, Joana, que havia saído dos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Portanto, no ministério de Jesus estava lá essas mulheres. Está aqui a ser mencionado a Joana, a mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Portanto, a salvação é abrangente. Então, quando dizem aqui que especialmente estão no palácio de César, nós podemos notar que no ministério paulino e dos apóstolos fundamentos não se convertiam só miseráveis, pobres, como nós pensamos, mas todos aqueles que criam em Jesus, na palavra que os apóstolos pregavam, se convertiam. Nos nossos dias, esta situação mantém-se. As pessoas podem se converter em profunda pobreza, pessoas tanto de baixo, de pobres, mas também pode se converter aqueles que estão nos palácios. Pode se converter porque a palavra de Deus é para todos os ouvintes, não é? Sejam pobres ou ricos, mas desde que ouçam a palavra e aceitam a palavra de Deus, pode se converter. E depois, por fim, esta graça especial, os apóstolos tinham tamanha graça. Aqui no 23 diz que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. A graça de Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Eu costumo dizer que todos os cristãos, não é? Quando todos os homens, quando se convertem em Cristo, recebem uma graça especial. A graça especial. Os apóstolos reconheceram esta graça especial em cada crente que estava ali congregado. Havia bastante graça. Havia graça em cada um daqueles crentes que estavam congregados. Então, essa graça é de Jesus Cristo. Então, ele devia estar em cada um deles, no seu espírito, nesse caso, com minúsculo aqui,
referindo à alma. Cristo seja com o espírito de vocês. Então devia estar a graça sobre cada um daqueles crentes. E finalmente o amém. Agora, nós temos essa parte de Paulo na introdução de Colossenses, porque este livro de Filipenses termina aqui no 23, 4, 23. Agora, temos aqui a introdução paulina de Colossenses. Versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo. Portanto, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Portanto, não é? Pela vontade de Deus, a referência de Paulo, pela vontade de Deus, é porque a palavra apóstolo não só serve para os verdadeiros apóstolos, mas também há falsos apóstolos. Então, quando ele diz pela vontade de Deus, Paulo é para demonstrar. Paulo, em todas as suas cartas, muitas vezes ele fala que é servo do Senhor pela vontade de Deus. O livro de Gálatas fala muito mais isso, e também fala no livro de Atos também, nos capítulos 9, no verdadeiro capítulo 22, e outras partes também do livro de Atos. Ele fala pela vontade de Deus. Os apóstolos que são pela vontade de Deus também são submissos segundo a vontade de Deus. São como Cristo. São como Cristo. Humildes como Cristo. Amáveis como Cristo. Poderoso também como Cristo. E foi pela vontade de Deus. E menciona aqui o irmão Timóteo, que é o filho espiritual de Paulo. O irmão Timóteo também está aqui incluso nesta mesma graça. O Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, considerava os seus companheiros da obra, considerava os seus, como que se diz, os seus servidores, os seus companheiros, os companheiros da obra, considerava. São pessoas que Paulo ganhou, depois instruiu, depois tornaram-se companheiros. Nós começamos o ministério, talvez estamos sozinhos, mas vamos ganhando mais almas e treinamos essas pessoas, e o Espírito da Graça começa a pousar sobre essas pessoas, crescem até serem companheiros. Uma vez Jesus disse: olha, não vos chamarei mais de discípulos, mas meus colegas, como companheiros, porque quando as pessoas crescem na vontade de Deus, chegam a atingir uma maturidade e que já não nos chamamos de servo. Jesus diz que não vos chamarei mais servo, mas irmãos ou amigos, companheiros. Realmente, quando as pessoas desenvolvem na graça, atinge esta maturidade de não ser mais servos, mas simples companheiro, colega do pioneiro da obra de Deus, neste caso, companheiro de Jesus ou irmão de Jesus, podemos considerar. Paulo está a usar a mesma estratégia de Cristo aqui. Diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É este irmão Timóteo que, em outro momento, chamou de meu filho na fé. Na verdade, filho, porque quando nós falamos de filiação aqui, estamos a falar de filhos porque foram convertidos no ministério deste apóstolo Paulo. Sabemos que Timóteo é de uma mãe judia, na verdade um pai grego. Então Timóteo estava numa das igrejas onde Paulo, nas suas viagens missionárias, passou. Então apresentaram a Timóteo. Eu posso acreditar que Timóteo tinha conversão, já aprendeu de sua avó Lloyd, já tinha aprendido da sua mãe e tinha a salvação, mas o que não tinha é o ministério. Temos que fazer aqui uma distinção entre a salvação e o ministério. Há pessoas que são salvos, mas outros, depois da salvação, recebem o ministério. Então, Paulo é que introduziu o ministério em Timóteo. Então, Timóteo tornou mais tarde um pastor na igreja de Éfeso. Isto é o produto do trabalho de ensino e instrução do mestre Paulo, não é? Um rabino, do mestre Paulo. Então, chama de filho, mas também, de outro lado, noutra perspectiva, este filho é companheiro da missão. É muito bom entendermos isto aqui, que os filhos também não podem descurar, porque, olha, eu já sou companheiro, eu sou como ele. A Bíblia diz que basta ao discípulo ser como seu mestre, não mais que o seu mestre. Então, realmente, aqui há esta
particularidade. Então aqui Timóteo é irmão de Paulo, não é? Os que nós ganhamos são nossos irmãos na fé, mas também são nossos filhos, se nós alimentarmos nessa perspectiva de que encontramos a pessoa na igreja, começamos a introduzir o ministério, e a pessoa, quando se focaliza no ministério, então, fora de ser só irmão, é também companheiro. Número 2, aos santos e fiéis e irmãos em Cristo que estão em Colossos. Portanto, é destinatário da carta. Agora, a vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus é nosso Pai e também é Pai do Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca isso com muito destaque aqui. É a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. É nosso Pai. Para todo aquele que aceita Cristo, então, o Pai de Cristo, Deus, é nosso Pai também, e do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui há esta particularidade, e do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo é Filho de Deus. A Bíblia de João deixa claro que também Ele é Deus, na verdade, mas todos os livros bem claros que mencionam Cristo, deixa claro que Ele é Deus, porque as mesmas, não é, virtudes que estão nessas de duas pessoas da Santíssima Trindade, que estão no Espírito Santo, estão no Deus Pai e no Espírito Santo, estão também em Jesus. Então, esta descrição de nosso Pai e do Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo, ele coloca a divisão entre a paternidade, divide a paternidade que Jesus tem do seu Pai e a nossa paternidade. Nós chamamos Pai, Deus, através da imputação, mas Jesus chama Pai por direito. Nós chamamos Pai por imputação. Que Paulo está a deixar isso um pouco mais claro aqui. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Pai, Deus, para nós, mas para Jesus é o Pai dele. Perfeitamente falando, nós temos Deus como Pai por imputação. Que Deus da graça vos abençoe rica e poderosamente. Nós veremos estas passagens, daremos a continuidade, o livro de Colossenses, terminamos o livro de Filipenses, vamos começar aqui o livro de Colossenses. Hoje introduzimos nesses 2 versículos, dissemos algumas coisas, mas nesses 2 versículos vamos dar continuidade no versículo 3, que tem um subtítulo aqui, Ação de Graças, e vamos falar de 3 a versículo 20, e Deus nos dará graça. Vamos dar continuidade à próxima sessão. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó dê graça para compreender todos esses aspectos que eu mencionei. É muito fundamental compreender esses aspectos para crescer na fé, de glória em glória. Fechemos os olhos, vou fazer uma oração simplesmente para que Deus te dê graça. Graça, eu disse que os apóstolos tinham imersa graça. A graça era superabundava naquela equipa de homens e mulheres de Deus. Receba a graça, fecha os olhos. Senhor, conceda a graça a todo ouvinte desta mensagem, a graça apostólica, a real graça para que viva para Cristo, para que siga Cristo agora e para toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe rica e poderosamente. Até a próxima quinta-feira. Amém.